Olá, estamos no Saber Direito Responde, acompanhados de nossos acadêmicos André, Lorena e Rodrigo, onde vamos então esclarecer algumas dúvidas e bater um papo com os acadêmicos. Em primeiro lugar, vou pedir que o Rodrigo comece fazendo as suas perguntas. Olá, professor. Em uma cooperativa, há um órgão máximo. Qual seria este órgão e como acontecem as suas decisões? Muito interessante a pergunta, Rodrigo. A gente pode dizer que dentro da cooperativa, o órgão máximo dessa cooperativa vai ser a Assembleia Geral. E vão ser tomadas na Assembleia Geral as principais decisões. Então, tudo que afeta a vida da cooperativa, tudo aquilo de relevância que afeta a vida da cooperativa, vai ser deliberado em Assembleia Geral. Como são tomadas as decisões na Assembleia Geral? As assembleias, elas vão levar em consideração a quantidade de sócios presentes na Assembleia e todas as deliberações ali tomadas vão ser tomadas com base nos votos chamados por cabeça, aquele voto em que cada associado representa um voto, uma pessoa. Muito bem, vamos ver o que a Lorena tem de perguntas então. Bom, professor, considerando que as cooperativas pratiquem atos cooperativos e atos não cooperativos, qual a importância da contabilidade dessas cooperativas? Muito interessante essa pergunta, Lorena, porque, na verdade, nós vamos identificar nas cooperativas a existência, na prática, de duas contabilidades. Porque como as cooperativas praticam atos cooperativos e atos não cooperativos, o que é possível se afirmar? Que quando nós vamos encontrar um resultado positivo nos atos cooperativos praticados, o resultado positivo vai resultar numa distribuição de sobras, desse resultado positivo, para os associados. Já quando nós estivermos diante de um ato não cooperativo, necessariamente esse ato não cooperativo, ele se apresentar um resultado positivo, ele deverá ser destinado a um dos fundos, o chamado FATES, que é um fundo destinado à educação e à formação dos cooperativados. Mas mais ainda, no ato cooperativo tradicional, o que a gente vai identificar? A gente vai identificar que o ato cooperativo tradicional, ele possui benefícios tributários que o ato não cooperativo não possui. Então, é preciso que se faça uma contabilidade paralela dos atos cooperativos e dos atos não cooperativos, uma vez que sobre os atos não cooperativos vão incidir determinados tributos que não incidiriam normal sobre os atos cooperativos. André. Professor, é possível constituir uma cooperativa sem capital social? Uma cooperativa sem capital social. Muito interessante essa questão, uma questão polêmica abordada a partir da inserção no Código Civil da matéria destinada ao que regula as cooperativas. O que o Código Civil prevê? A possibilidade, sim, de constituição de cooperativas sem capital social. Dessa forma, nós vamos ter uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, que seria a possibilidade de uma sociedade, e aí no caso a sociedade cooperativa, de constituir-se sem um capital social. É preciso destacar que o papel do capital social nas cooperativas, ele vai ser diferente daquele papel do capital social nas sociedades tradicionais. Nas sociedades tradicionais, ele representa poder de decisão do sócio, participação nos lucros e destinação do patrimônio social da sociedade em caso de liquidação. Já na cooperativa isso não acontece. Por quê? Primeiro, o poder social não é baseado no capital social, onde cada um tem um voto. Segundo, não há repartição de lucros, como acontece nas sociedades tradicionais. E terceiro, em caso de dissolução da sociedade, o patrimônio social não é partilhado entre os sócios. Então há sim a possibilidade de constituição de cooperativas sem capital social. Vamos voltar então ao Rodrigo. Qual a sua nova pergunta, Rodrigo? Professor, as sociedades cooperativas dependem de autorização para seu funcionamento? Essa é uma outra questão interessante. Até 1988, as cooperativas, para se constituírem, para se formarem, elas precisavam de uma autorização do Estado. Sem essa autorização do Estado, não era possível a constituição de uma cooperativa. Isso foi fundamental para que o movimento cooperativista, ou seja, as cooperativas em geral, elas sofressem um declínio. Declínio esse que foi revertido a partir de 88. A partir de 88, a Constituição passou a trazer a dispensa de autorização. Ela passou a tratar essa matéria como um artigo, como uma matéria fundamental, prevista lá no artigo 5º, inciso 18 da Constituição, onde passou a ser livre a constituição de cooperativas. Ou seja, a partir de então, não mais foi preciso a autorização judicial para a formação ou para a constituição de cooperativas. Lorena? Professor, é possível a recuperação judicial das cooperativas? Muito interessante a pergunta. Por quê?
porque a regra ou a característica, uma das características essenciais das sociedades cooperativas é de que as cooperativas, elas não se submetem à falência. Por que razão elas não se submetem à falência? Elas não se submetem à falência porque elas possuem, dentro da lei das sociedades cooperativas, um procedimento específico de dissolução dessas sociedades. Então, por isso, não se aplica a falência. No entanto, a lei nova de recuperação judicial de falências, ela não trata só de falência, ela trata também da recuperação das empresas. A lógica qual é que é? De que a empresa, ela tem utilidade para o Estado. Ela é fonte de riqueza, de circulação de riquezas, fonte de postos de trabalho, ela é fonte de tributos, então por isso o Estado vai proteger essa empresa. Se nós adotarmos o entendimento de que a cooperativa se trata de uma espécie de empresa social, nós teríamos que adotar ou possibilitar a aplicação dessa lei apenas no que se refere à recuperação de empresas também para as cooperativas. Mas, formalmente, nós vamos dizer que a lei de falências e recuperação de empresas não se aplica às sociedades cooperativas. André? Professor, no que consiste o princípio da dupla qualidade? Dupla qualidade. Esse princípio também é um princípio norteador do direito cooperativo, ou da qualidade do associado na cooperativa. O que acontece? A cooperativa, ela é constituída para prestar serviços ao associado. Então, o principal usuário da cooperativa vai ser o próprio associado. Só que vejam bem, nessa situação, ele possui duas funções. Ele possui uma dupla qualidade. Qual a qualidade é essa? De dono da cooperativa, na medida em que ele é sócio, detentor de cotas sociais dessa cooperativa, e ao mesmo tempo ele vai ser o principal usuário dessa cooperativa. Então, por isso, se diz que o associado, ele possui uma dupla qualidade. A qualidade de sócio, e aí alguns autores vão utilizar o termo dono da cooperativa, e também de usuário ou principal usuário dessa cooperativa. Por essa razão é que se fala em dupla qualidade do associado. Rodrigo? Professor, dentre os direitos do cooperado, gostaria de saber se ele tem direito à aposentadoria. Direito à aposentadoria, questões previdenciárias. Aqui é importante que nós entendamos que o cooperado, ele é um empreendedor. Na verdade, todo aquele que vai participar de uma cooperativa, ele é um empreendedor. A cooperativa, ela vai atuar como uma espécie de mandatário desse empreendedor. E não há um vínculo nem trabalhista, nem em regra previdenciário com essa cooperativa. Por óbvio, pelos serviços prestados, em algumas situações, conforme o tipo de cooperativa, vai ser necessário o recolhimento de uma contribuição para fins previdenciários. Mas, para que o cooperado ele possa se aposentar, ele vai precisar contribuir na condição de contribuinte individual. Ou seja, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro empreendedor que não seria integrante de uma cooperativa. Então, o simples fato dele pertencer a uma cooperativa não vai gerar a ele direitos previdenciários. É preciso que ele se inscreva junto à Previdência Social na condição de contribuinte individual e não vai possuir qualquer vínculo dessa natureza com a cooperativa. Lorena? Professor, qualquer pessoa jurídica pode ingressar nas sociedades cooperativas? Outra questão extremamente interessante, a possibilidade de participação de pessoas jurídicas na cooperativa, e até ampliaria um pouco essa tua questão, a possibilidade da participação de cooperativas em outras pessoas jurídicas. E o que a gente vai identificar? Que é possível as duas coisas. Ou seja, é possível que uma pessoa jurídica faça parte de uma cooperativa e é possível que uma cooperativa faça parte de uma pessoa jurídica. Só que nós temos que atentar a alguns detalhes. Quais são esses detalhes? Quando é para a pessoa jurídica integrar a cooperativa, é preciso que essa pessoa jurídica desenvolva uma atividade relacionada com a atividade fim da cooperativa. Se ela não possuir ou não realizar uma atividade relacionada com a atividade fim da cooperativa, ela não vai poder ingressar na cooperativa. Mas se a atividade fim for semelhante, é possível o ingresso. A outra questão, a lei das cooperativas, ela autoriza que a cooperativa ela faça parte de outras sociedades, inclusive sociedades não cooperativas. Por exemplo, é possível que uma cooperativa de crédito venha a integrar um banco cooperativo, que vai se organizar sob a forma de sociedade anônima. Pois bem, vamos então para um rápido intervalo e na sequência prosseguimos com as nossas perguntas dos acadêmicos.
Voltamos com o Saber Direito Responde. Vamos continuar então com as questões apresentadas pelos nossos acadêmicos, a começar pelo nosso acadêmico André. Professor, é correto afirmar que o registro das sociedades cooperativas é feito no registro civil das pessoas jurídicas? André, interessante também essa pergunta, porque aparentemente a resposta deveria ser sim, a resposta deveria ser positiva. Por que razão? Porque quando nós analisamos o Código Civil, nós vamos verificar que o Código Civil diz que as sociedades simples serão registradas no registro civil e as sociedades empresárias serão registradas na junta comercial ou no registro de empresas mercantis e atividades afins. Então, além disso, o Código vai dizer também que qualquer que seja o seu tipo, qualquer que seja o ramo de atividade, a cooperativa sempre vai ser uma sociedade simples. Por essa lógica, onde deveria ser registrada a cooperativa? No registro civil. No entanto, a lei das cooperativas, ela prevê que o registro da sociedade cooperativa vai ser realizado na junta comercial. O que parece estranho, mas isso se justifica por um motivo. Que motivo é esse? Até hoje, desde a sua origem, o direito cooperativo ele ainda não encontrou o seu lugar certo dentro do sistema jurídico. Na verdade, nós poderíamos dizer que o direito cooperativo ele mereceria o tratamento de um ramo autônomo. Se nós analisarmos as origens e as primeiras legislações que trataram do direito cooperativo ou que trataram das sociedades cooperativas, nós vamos verificar que na sua origem ela era tratada junto às sociedades comerciais, como antigamente eram chamadas as sociedades empresárias. Posteriormente, são tratados por lei independente apenas. E a partir de 2002, elas são inseridas no Código Civil. Mas se nós analisarmos o tratamento dispensado a elas, nós vamos verificar que esse tratamento não possui uma lógica. O primeiro passo, o primeiro ponto que nós podemos dizer que foge essa lógica, está exatamente no registro dessas sociedades cooperativas, que são sociedades simples, conforme previsão do Código Civil, na junta comercial. E vamos além. Que ato é que eu registro na junta comercial? Via de regra, as nossas sociedades simples previstas no Código Civil, ou seja, aquelas sociedades não empresárias, elas são constituídas, elas vão ser constituídas a partir de um contrato social. Então, via de regra, as sociedades simples, sociedades não empresárias, são constituídas a partir de um contrato social que é registrado no registro civil. No entanto, as sociedades cooperativas, além de terem o seu registro do seu ato constitutivo na junta comercial, ainda são constituídas não por contrato social, são constituídas por estatuto social, que é um documento, um instrumento típico, por exemplo, lá da nossa sociedade anônima, que é uma sociedade, também por previsão expressa da lei, que nunca vai ser sociedade simples, sempre vai ser uma sociedade empresária. Então, em que pese, fuja a lógica, a sociedade cooperativa é registrada na junta comercial e não no registro civil. Mas muito interessante essa pergunta. Vamos prosseguir então com a pergunta do Rodrigo. Professor, quanto ao Código de Defesa do Consumidor, é possível a aplicação deste nas relações cooperativas? Uma outra questão interessante, com relação ao Código de Defesa do Consumidor. O que acontece com relação ao Código de Defesa do Consumidor? Ele vai ser aplicado toda vez que nós estivermos diante de uma relação jurídica de consumo. Então, quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Quando nós estivermos diante de uma relação jurídica de consumo. De um lado, nós temos que ter um fornecedor, de outro lado, nós temos que ter um consumidor que venha a se utilizar de produtos ou serviços disponibilizados no mercado de consumo. Pois bem, o que acontece com relação ao sócio de uma cooperativa? Como nós abordamos numa questão anterior, o sócio da cooperativa, ele possui uma dupla qualidade. Ao mesmo tempo em que ele é usuário da cooperativa, ele também é dono, ele é sócio dessa cooperativa. Então, fugiria à lógica a possibilidade de se aplicar a ele o Código de Defesa do Consumidor numa relação dele com a sociedade da qual ele faz parte, da sociedade da qual ele também é dono. Então, por essa razão, o entendimento é de que o Código de Defesa do Consumidor, ele não se aplica às relações existentes entre o usuário da cooperativa, sócio dessa cooperativa, e a cooperativa. No entanto, é preciso que nós façamos uma observação. Que observação é essa? As cooperativas, elas não praticam apenas atos com os seus sócios. É possível que uma sociedade cooperativa pratique atos com terceiros, estranhos ao seu quadro social. Bom,
quando nós estivermos diante de uma situação dessas, em que o ato que foi praticado é um ato não cooperativo, é um ato praticado da cooperativa para com estranhos a essa cooperativa, bom, nessa relação, então, nós podemos dizer que estarão presentes todos aqueles elementos necessários para configurar a relação jurídica de consumo e, então, nessas relações, poderá se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Respondendo a sua questão de uma outra forma, nas relações, nas cooperativas, nos contratos, nos negócios celebrados pelas cooperativas, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? E a melhor resposta é depende. Como assim depende? Depende de quem pratica esse ato. Se o ato é praticado do sócio, do associado da cooperativa, com a cooperativa, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, se esse ato for praticado por alguém que não integra o quadro social dessa cooperativa, é possível sim que esse Código de Defesa do Consumidor seja aplicado a essa relação. Lorena? Professor, qual é o destino dos resultados positivos obtidos pela prática dos atos não cooperativos? Muito interessante essa questão, porque ela vai adentrar exatamente na sequência dessa colocação que nós acabamos de fazer. Então vejam bem, a cooperativa, ela pratica atos cooperativos e atos não cooperativos. Os atos cooperativos, na medida em que, ao final do exercício social, eles representem um resultado positivo, esse resultado positivo, que é nominado pela lei de sobras, ele vai ser redistribuído entre os sócios. Ou seja, esse resultado positivo, ele vai ser disponibilizado para os sócios na exata proporção que esses sócios realizaram, ou na exata proporção das operações realizadas por esse sócio com a cooperativa. Então, o destino desse resultado positivo alcançado pela cooperativa vai ser destinado à partilha entre os sócios. Mas esse resultado só se aplica quando os atos praticados se caracterizarem como atos cooperativos. Como nós vimos, as cooperativas, elas podem praticar atos cooperativos e atos não cooperativos. Pois bem, quando esses atos considerados não cooperativos, praticados pela sociedade, vierem a gerar um resultado positivo, qual o destino desse resultado positivo? Nós vamos ter que recolher esse resultado positivo para um fundo específico, que é o chamado FATES, que se dedica a fomentar a educação, o ensino dos cooperativados. Então, em hipótese alguma, nós poderemos dividir esse resultado positivo ou distribuir esse resultado positivo entre os sócios, entre os associados dessa cooperativa. Por que razão isso? Porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos praticando um ato semelhante ao de uma sociedade empresária. Observe o seguinte, quando nós distribuímos as sobras entre os associados, na verdade, essa distribuição de sobras não é uma distribuição de lucros, porque o objetivo da cooperativa é de fornecer produtos e serviços ao melhor preço possível. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que vocês, exatamente por frequentarem um curso superior, um curso de direito, constantemente têm de comprar livros, certo? Imaginemos que vocês tenham, num determinado semestre, que comprar um livro que custa R$100. Vocês vão lá na livraria e vão ver qual é o livro que vocês precisam comprar e o custo desse livro é R$100. Se vocês procurarem o mesmo livro na editora ou diretamente na editora, é possível que esse livro saia a um custo de R$60, o preço de custo dele. Agora eu pergunto, vocês podem comprar esse livro direto da editora? Não, não podem comprar esse livro direto da editora. Primeiro, porque a editora só vai vender para pessoas jurídicas, em regra, e vai exigir um número mínimo, uma quantidade mínima a ser adquirida. Agora imaginemos então que vocês resolvam, para resolver esse problema, resolvam constituir uma cooperativa de consumo, que tem por objetivo adquirir exatamente livros para acadêmicos. Constituída a cooperativa, vocês vão ter vão se caracterizar como uma pessoa jurídica e vão poder comprar livros em grande quantidade. Vocês vão lá naquela editora e vão então comprar os livros na quantidade que for necessária para atender a demanda de todos os associados. E esse livro então vai ser vendido para vocês ao preço de R$60. Sobre esse resultado, sobre essa diferença, sobre esses R$40,
vocês vão ter que descontar algumas coisas. O que vocês vão descontar? Um custo operacional. Vocês tiveram que construir a cooperativa, de repente vocês vão ter que contratar alguém para trabalhar na área administrativa dessa cooperativa, vão ter que localizar essa cooperativa em um determinado endereço, vão ter que pagar aluguel, e sobre todas essas atividades vai se ter um custo. Vamos imaginar que o custo operacionalizado seja distribuído entre os exemplares, vai dar um valor de R$10. Ou seja, vocês vão pegar o preço original de custo da editora e vão acrescentar o preço de operação da cooperativa, mais R$10. Ainda assim, vocês vão alcançar uma vantagem de R$30. Mas vamos imaginar que ao longo do exercício, ao longo do ano, aconteçam promoções, aconteçam modificações que poderão resultar num custo operacional menor, ou até mesmo num preço de custo menor, diferente daquele que foi calculado inicialmente. Só que vejam bem, vocês calcularam inicialmente e venderam, na verdade, praticaram atos cooperativos com os associados, entregando para eles os livros, as unidades, ao preço de R$70 cada um. Feitos esses novos cálculos, o que vocês vão identificar? Que vocês poderiam ter praticado atos cooperativos com os associados, entregando livros ao preço de R$65, não de R$70. Ou seja, aquela vantagem econômica que vocês ofereceram, que a cooperativa ofereceu, de R$30, poderia ser, na verdade, de R$35. Pois bem, o que vai acontecer? Ao final do exercício, esses R$5 vão sobrar. Esses R$5 vão estar disponibilizados, vão ser um resultado positivo. O que vai acontecer? Vocês vão pegar, então, esses R$5 e vão devolver para os associados, proporcionalmente à quantidade de livros que cada um adquiriu. De maneira que, se um associado comprou um livro, ele vai ter o direito de receber R$5. Se ele comprou 2 livros, ele vai ter o direito de receber R$10. Essa devolução dessas sobras é uma divisão de lucros? Não, não é uma divisão de lucros, porque ela está relacionada a uma operação que vocês realizaram com a cooperativa. Agora vamos imaginar que essa mesma aquisição se dê por terceiros junto à cooperativa e não por vocês. Nesse caso, o que vai acontecer? Essa mesma sobra, porventura existente, pode ser distribuída para vocês? Não, porque não há nenhuma relação de vocês com essa aquisição. Se for distribuído esses 5 pelos atos praticados com terceiros, esses R$5 vão representar um lucro para vocês. O objetivo é de repartição de lucro na cooperativa? Não. Então, por isso, a destinação desse resultado positivo aferido a partir de atos não cooperativos, praticados com terceiros, não pode ser distribuído entre sócios. Ele deve ser destinado a um fundo especial, que é o FATES. Pois bem, chegamos então ao final do nosso Saber Direito Responde. Gostaria de agradecer a presença dos nossos acadêmicos, agradecer a presença do Rodrigo, agradecer a presença da Lorena e a presença do André. Desejo a todos bons estudos e que se aprofundem no direito cooperativo. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.